Oi, pessoal, bom dia. Como prometido, a gente vai fazer hoje um aquecimento aqui para o nosso workshop. Eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que nós vamos usar e sobre algumas técnicas da aquarela. Eu não estou mostrando aqui meu rosto porque a câmera já está posicionada aqui para a mesa, então para mudar de posição vai ficar um pouquinho complicado. Eu vou começar apresentando aqui para vocês os materiais que a gente vai utilizar. Para o nosso workshop, a gente vai usar esse bloco aqui, que é um bloco específico para aquarela. Ele é um papel de qualidade muito boa. É um dos papéis mais acessíveis quando a gente fala em comparação a preço e qualidade. É um dos papéis mais acessíveis para se utilizar para aquarela. E é um dos que eu mais uso para estudar. Para encomendas eu não uso esse papel, eu uso um papel com uma qualidade superior para as minhas encomendas, mas para estudo é um papel que é perfeito. A gente vai usar esse estojo aqui de aquarela da Pentel. Para quem quiser adquirir o seu próprio estojo de aquarela, precisa prestar atenção porque tem uma linha inferior a essa, que é a linha da Pentel que vem escrito só Pentel. É uma linha escolar. Eu não indico essa linha. Quem quiser adquirir, eu indico essa, que é a Pentel Artes, que é já uma linha de estudante, mas que tem uma qualidade melhor. E aí a gente vai utilizar algumas cores desse estojo aqui. Nós vamos utilizar uma prancheta. O papel, eu já falei sobre o papel, eu já colei o meu papelzinho aqui com fita crepe, é muito utilizado na aquarela, para o nosso papel ele não enrugar, porque a gente utiliza muita água no papel de aquarela, então ele pode ficar enrugado, então é bom sempre estar prendendo o nosso papel. A gente vai utilizar também o pincel para aquarela, o indicado é sempre o pincel redondo, porque ele consegue absorver mais água e segurar essa água por mais tempo, permitindo fazer efeitos. A gente vai utilizar um pratinho, que é um pratinho descartável, e a gente vai utilizar também um copinho descartável para colocar água. Esses materiais eu vou fornecer para vocês utilizarem no dia do workshop, vocês vão poder levar para casa as pinturas de vocês. Eu vou fornecer também uma pastinha para vocês levarem as pinturas de vocês para casa. Eu não consigo fornecer, pessoal, todo esse material, prancheta, pratinho, o estojo de tinta para levar para casa, porque a ideia do nosso workshop é ser um investimento de baixo custo. Então, como a nossa inscrição do workshop ela custa R$ 30, a ideia é que seja acessível, eu não consigo comprar todos esses materiais e fornecer prancheta, fornecer estojo, o pratinho, tudo para vocês levarem para casa. Pincel, mais a pintura de vocês e a pastinha eu vou fornecer para vocês levarem para casa. O restante é material do ateliê mesmo, eu forneço para ser utilizado durante o evento e depois ele retorna para mim. É um material retornável, tá bom, pessoal? Justamente para não aumentar o valor do workshop, porque a minha ideia é levar a arte de maneira acessível. Então, vamos começar a falar aqui mais sobre a aquarela. Deixa eu colocar aqui na água. Eu vou usar um copinho aqui que eu utilizo normalmente para pintar, mas no dia a gente vai utilizar um copinho descartável, porque é mais acessível também para a gente utilizar. E aí eu vou começar falando sobre a aquarela. A aquarela, pessoal, ela é uma técnica de pintura que é uma técnica de pintura mais aguada. E ela é conhecida pelas manchas, ela é conhecida por ter muita delicadeza e transparência. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das cores que nós vamos utilizar. Nós vamos usar aqui o nosso amarelo. E a aquarela rende muito, tá, pessoal? Então eu vou colocar bem pouquinho aqui para não ter desperdício do nosso material. Vamos usar o azul cobalto. É importante, esqueci de comentar para quem já adquiriu ou deseja adquirir o seu estojo de aquarela, é bom sempre sacudir a tinta antes, essas tintas de tubinho, porque às vezes o líquido ele se separa da composição da tinta. Então, para sair assim, a tinta bem na cor certinha. Eu vou sacudir esses outros aqui também, porque o estojo ele tá novinho. É o estojo que eu adquiri justamente para a gente estar usando no workshop. Então, como ele fica parado,
é bom a gente sacudir. Então, eu vou usar aqui o amarelo. Vou falar os nomes das cores no estojo da Pentel, que é o estojo que a gente vai usar, porque os nomes das cores geralmente variam, tá bom? De marca para marca. Como é um estojo que é mais voltado para estudo, não é uma marca profissional, nem todos os nomes vêm no padrão de nomes profissionais. Então, aqui a gente tem o amarelo, que se a gente for para um estojo profissional, ele seria o amarelo gamboge. A gente tem o azul cobalto, que na tinta profissional é o azul cobalto mesmo. A gente tem aqui vermelho, que na tinta profissional seria o cadmium red, vermelho de cádmio. A gente tem o viridian, que é o viridian mesmo, que é esse tom de verde aqui bem escuro. A gente tem esse marrom aqui, que se a gente fosse para um estojo profissional seria o Burnet Sienna. E a gente vai usar também o amarelo, deixa eu sacudir mais esse aqui, o amarelo ocre, que ele é um tom meio mostarda, meio terroso. A gente vai utilizar também, são cores que eu utilizo bastante, e a gente vai usar para fazer a nossa paisagem no dia lá no parque. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa aquarela. A aquarela, como eu falei, ela é uma técnica conhecida por trazer manchas, ser uma técnica bem aguada, bem fluida. E aí, para a gente conseguir esse efeito na aquarela, é importante a gente trabalhar bem com a água. Então, para a gente separar aqui a nossa cor na aquarela, a gente vai molhar nosso pincel, tirar o excesso do nosso pincel aqui num papelzinho. Vou fornecer também para vocês guardanapo. E ela tá bem líquida aqui, ó, no pratinho. Tá bem fluida a nossa tinta. Eu vou mostrar aqui para vocês como ela fica bem transparente, um amarelo bem clarinho. E aí, se eu quiser ele mais clarinho, posso tirar o excesso aqui do meu pincel e eu vou trazer mais água aqui para ele. Ele tá bem clarinho, bem fluido e transparente. E se eu quiser um amarelo não tão clarinho assim, um amarelo um pouquinho mais denso, vou pegar aqui minha tinta com um pouquinho menos de água e eu vou trazer aqui. E aí, se eu quiser fazer um efeito de degradê, vou limpar meu pincel, molhar um pouquinho ele, tirar o excesso, e aí eu posso vir arrastando e puxando aqui essa tinta. E aí eu vou fazer um efeito de degradê. E aí, sem molhar mais o meu pincel, se eu quiser um amarelo ainda mais escuro, eu vou pegar minha tinta aqui quase pura. E assim eu consigo diferentes tonalidades da minha tinta. E é isso aqui que dá toda a diferença na aquarela. Porque na aquarela, geralmente, a gente não trabalha com a cor branca. Para a gente trazer efeitos de iluminação, a gente vai preservar uma área branca no papel. Então, se eu quiser fazer aqui um efeito de luz, estou fazendo aqui uma esfera. Se eu quiser fazer um efeito de luz aqui na minha esfera, a luz, digamos que ela esteja vindo daqui. Eu vou preservar essa área branca. Vou começar a fazer uma cor aqui com uma tinta bem diluída, como essa aqui, bem clarinho. Vou começar a escurecer e aqui eu vou jogar um amarelo quase puro, quase sem água. Porque aqui é a minha região de sombra. Então, na aquarela a gente trabalha assim, eu vou preservar ali a cor do branco do papel e vou pintar em volta, não vou pintar onde está entrando ali a área de mais iluminação. Estou preservando aqui essa área branca do meu papel, vindo trabalhando com a minha tinta bem aguada, bem diluída. Eu vou pegar um pouquinho mais de tinta, já não tão diluída, vou tirar aqui o excesso, que meu pincel está muito úmido. E trabalhando com bastante cuidado, eu vou misturando aqui com aquela partezinha de cima. Eu posso molhar um pouquinho mais meu pincel aqui, tirar o excesso, para eu conseguir misturar melhor aqui essa parte. E eu vou deixando aqui bem misturado. E nessa parte aqui de baixo, do finalzinho da minha esfera, já vou com a minha tinta praticamente pura.
E é isso aqui na aquarela que faz toda a diferença, dá todo o efeito de luz e sombra. Se a gente fosse trabalhar com outro tipo de técnica, uma pintura acrílica, uma pintura a óleo, por exemplo, essa parte aqui a gente utilizaria tinta branca. Na aquarela, não. E é isso que diferencia tanto a aquarela das outras técnicas. Vamos conhecer aqui as outras cores. Vou mostrar aqui para vocês o azul. Uma corzinha, primeiro, bem diluída, bem transparente. Nosso azul bem diluído. Já vou tirar o excesso aqui da minha água. Colocar o azul menos diluído. E como que a gente vai aprendendo a fazer isso aqui? Com a prática, a gente vai fazer um teste antes da gente começar a nossa pintura lá no parque, de verdade, nossa pintura oficial do nosso workshop, a gente vai fazer alguns testes para a gente se adaptar. Quem não tem costume de usar, nunca usou aquarela, a alcançar essas diferentes tonalidades de cor. Então, primeiro a gente vai fazer com o pincel bem molhado e aí a gente, observando aqui como a tinta se comporta no nosso pratinho aqui, que é o nosso godê. Ó, tô diluindo bastante ela aqui. Ela já tá bem transparente aqui no meu pratinho. Deixa eu colocar uma folhinha branca embaixo, que o pratinho é transparente. Então aqui eu consigo ver a tinta bem transparente. Ela se movimenta com facilidade no meu pratinho, tá bem fluida. Então essa aqui é a nossa primeira camada da nossa pintura, bem transparente. Aqui eu já vou tirar um pouquinho do excesso de água, meu pincel tá muito úmido. Eu já vou pegar uma camada que ela é um pouquinho mais forte, tem uma cor mais viva, mas ela ainda se movimenta com uma certa facilidade aqui no meu pratinho, mas ela é uma cor mais escura que essa aqui. Essa aqui é a minha segunda camada. Eu vou tirar mais o meu excesso de água aqui no meu papelzinho e eu vou pegar aqui uma tinta numa camada já mais grossa. E essa tinta da camada mais grossa, quando a gente vai aplicar na nossa pintura, é a última etapa da nossa pintura. A gente faz para aplicar sombra, colocar detalhes. Então, na aquarela, a gente sempre vai começar da camada mais clara, camada mais transparente, para a camada mais escura. E na aquarela, a gente precisa trabalhar também com a nossa paciência, porque vou fazer minha camada aqui de fundo de maneira bem fluida, vou deixar secar, só depois que secar, eu vou trabalhar minha segunda camada. Depois que a minha segunda camada secar, que é essa camada aqui já não tão transparente, aí sim eu vou trabalhar minha terceira camada e vou trabalhar os detalhes, porque a gente corre o risco de manchar o nosso trabalho se a gente não aguardar o tempo de secagem corretamente. A aquarela, ela é um exercício de paciência. E aí eu vou fazer com vocês aqui, para vocês observarem um pouco melhor a técnica, eu vou fazer aqui uma pinturinha com vocês. Aqui na minha referência, tem um chãozinho aqui que ele tá em primeiro plano. Vamos falar aqui rapidinho. Eu vou falar sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, eu vou falar mais detalhadamente lá no dia. Isso aqui é só pra gente, quem não tem familiaridade nenhuma com desenho, com pintura, ficar mais à vontade, menos preocupado lá no dia, conseguir se localizar melhor. Então essa aqui é a nossa área do nosso papel. A gente tem aqui o nosso primeiro plano, que é o plano que ele tá mais próximo de quem está observando. Nesse primeiro plano a gente tem uma árvore e a gente tem um chãozinho de uma montanha que está mais perto. Nosso segundo plano, a gente tem aqui mais uma camada de montanhas, que ela é intermediária. Ela não está nem tão perto de mim que estou assistindo, mas ela também não está tão distante. Ela é o nosso segundo plano. Ela está atrás dessa camada mais próxima, que é o primeiro plano. E aí a gente pode fazer lá um terceiro plano
como as montanhas que são quase invisíveis. Sabe aquelas montanhas que estão tão distantes que quase se misturam com o céu, com as nuvens? Uma camada bem distante o nosso céu, com algumas nuvenzinhas aqui no nosso terceiro plano. Então, a gente vai trabalhar isso aqui nessa pinturinha de teste que a gente vai fazer aqui. Aí eu vou fazer aqui essa arvorezinha. E é importante, pessoal, para aquarela, a gente desenhar com a mão bem leve. Eu vou levar lápis e borracha também, apontador no dia para vocês usarem. Desenhar com a mão bem leve, porque a ideia é que não fique marcada a nossa aquarela. A ideia é que dê para ver só a nossa tinta e não as marcas do lápis. Eu vou fazer aqui essa arvorezinha, não vou me preocupar com detalhes de fazer perfeitamente, isso aqui é só para eu ter uma ideia, só para eu me basear no posicionamento da minha árvore. Quero fazer uma barriguinha, que ela tem uma barriguinha. Isso aqui é só uma base. E aí eu vou fazer aqui só uma marcaçãozinha bem suave das montanhas que estão mais no fundo. Não vou fazer todas na nossa referência, tem muitas montanhas, eu não quero fazer tantas montanhas assim. Pra gente fazer uma pintura mais básica, para ser só uma demonstração. E aí, como a gente vai começar aqui? Vou começar aqui pelo céu e eu quero trazer o meu godezinho pra cá. Deixa eu ver se tá aparecendo no vídeo, para vocês conseguirem visualizar também. Tá aparecendo no vídeo. E aí nós vamos começar aqui pelo nosso céu. E uma técnica legal pra gente fazer o céu, que eu gosto bastante de fazer, eu vou molhar, não vou encharcar meu papel, vou só umedecer todo o meu céu. Então, em volta da árvore, em volta das montanhas, vou umedecer só o pincel com um pouquinho de água, não pincel encharcado. Eu vou umedecer todo o meu céu. E essa é uma técnica bacana para a gente fazer o céu lá no dia da nossa pintura. Então, é algo que a gente já pode utilizar lá no nosso workshop. E eu vou fazer aqui todo o meu céu. Já umedeci o meu céu e o que eu vou fazer agora? Da mesma forma que a gente preservou aqui o branco do papel nessa região mais iluminada, nós vamos pintar em volta, nós vamos imaginar aqui. Então, imagina onde você quer fazer nuvem. Então, tem uma nuvem aqui na minha referência. Eu não vou pintar essa parte, eu vou começar a pintar em volta com a minha tinta azul bem diluída, bem transparente. Vou diluir mais a minha tinta azul, colocar mais água aqui. Misturei um pouquinho ali com o vermelho sem querer, vou tirar esse vermelho. Com a minha tinta bem diluída, eu vou começar a pintar em volta. E aí eu vou imaginar que tem uma nuvem aqui. E eu não quero pintar. Vou deixar essa região aqui de branco. Eu quero clarear um pouquinho mais, vou colocar um pouquinho mais de água aqui. E eu vou preservar o branco do papel onde eu quero a minha nuvem. Na minha referência, tem uma nuvem mais em cima, mas eu quero fazer outra nuvem aqui. Eu vou diluir mais aqui, ficou bem azul aqui, bem vivo, não quero tão vivo assim. E aí, por que é importante a gente aguardar a camada da aquarela secar? Eu tô fazendo aqui o céu. Então, digamos que eu fosse fazer aqui agora, já com o meu papel molhado, eu fizesse a copa da árvore. O meu verde da copa da minha árvore ia se misturar com o azul do meu céu, ia causar uma mancha, não ia causar o efeito que eu quero. Então, é importante, para quem está começando na aquarela, trabalhar ainda com mais cuidado com relação a essa mistura de cores.
Mais pra frente, a gente pode trabalhar fazendo misturas de cores diretamente no papel. Como a gente está começando aqui no nosso estudo de aquarela, não é recomendado. Vou deixar um pouquinho mais azul aqui, que eu quero dar mais destaque aqui para minha nuvem. Ficou um azul bem clarinho. Vou começar aqui a dar mais destaque para minha área branca do meu papel. Dar mais destaque para essa nuvenzinha aqui também. Vou colocar embaixo aqui um sombreado. Para minha nuvem ficar mais visível e eu não tô pintando essa área de dentro. Então minha nuvem começa a aparecer mais. Não sei como tá para vocês aí na câmera, porque às vezes a iluminação da câmera ela acaba não deixando tão visível, mas aqui tem as minhas duas nuvens com a área branca que eu preservei do meu papel, não pintei. E agora eu vou deixar esse fundo secar, não vou trabalhar nesse fundo, e eu vou aproveitar e vou trabalhar aqui nesse chão, porque esse chão ele não tá encostando em nada. Se eu trabalhar nessa montanha aqui, ela vai manchar e vai misturar com o meu céu. Se eu tiver com a intenção de fazer isso propositalmente, eu poderia fazer. Causar aqui uma mancha, uma coisa não tão marcada na minha montanha, mas eu não quero. Eu quero mostrar passo a passo para vocês e para a gente começar com um estudo bem tranquilo para a gente realizar. Então, eu vou fazer essa parte aqui. Na minha referência, essa parte aqui, ela é um verde bem claro que tem até uns tons de amarelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha primeira camadinha com uma camada de amarelo bem transparente, porque isso vai me trazer luminosidade quando eu for aplicar o meu verde. Então, eu vou começar aqui com uma camada de amarelo bem clarinha, bem diluída lá, aquela primeira camadinha que a gente fez aqui, ó, a camada bem transparente. E eu vou colocar aqui meu amarelo bem clarinho. Coloquei aqui a minha primeira camada de amarelo. E aí eu vou mostrar pra vocês uma técnica que na aquarela, aqui quando a gente pintou o céu, a gente pintou primeiro ali, a gente passou a água no nosso papel. A gente aplicou uma técnica que era o molhado sobre o molhado. A gente estava com o nosso pincel bem úmido e a gente aplicou ali no nosso céu, no nosso papel que já estava úmido também. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente já tá com a nossa camada aqui do nosso papel pintada de amarela, tá molhada. E com o nosso papel ainda molhado, a gente vai fazer mais uma camada. Então, eu vou misturar aqui um pouquinho do amarelo, um pouquinho do meu verde, porque eu quero um tom de verde mais claro. Mas eu não quero um tom de verde tão artificial como esse que tá aqui. Esse aqui, ó, tá um tom de verde bem artificial, eu não quero isso. Então, eu vou trazer um pouco ali do meu marrom. Vou pegar um pouco aqui do meu marrom. Quero deixar esse tom de verde mais bonito. Já tá um tom de verde, ó, mais terroso. E eu vou colocar esse tom aqui. Eu vou começar a fazer alguns efeitos aqui sem compromisso. Fazer nada perfeito. Tô dando aqui leves batidinhas. Isso aqui vocês vão desenvolver a maneira de vocês de fazer isso aqui na prática. A maneira como vocês preferem fazer as pinceladas de vocês, as batidinhas. Eu tô fazendo aqui leves batidinhas. Eu vou umedecer um pouco porque eu quero agora deixar mais sombra nessa região do canto. Então aqui agora eu tô trazendo só o meu pincel úmido para desfazer um pouco dessas manchas e vou trazendo para cá de maneira mais suave. E aqui nesse canto também eu quero colocar mais sombra. Eu vou colocar um pouquinho mais de marrom. Vou colocar mais sombra aqui nessa região. Tô fazendo leves batidinhas, espalhando aqui a minha tinta no meu pincel, sem me preocupar com regra, em como eu tô fazendo. Ah, mas você tá batendo de que forma? Eu só tô dando leves batidinhas e tô
seguindo aqui o processo e tô me divertindo, sem me preocupar com perfeição. E aí agora eu tô soltando aqui um pouquinho dessa tinta, diluindo essa tinta aqui para se misturar com a tinta que tá embaixo, não ficar tão marcado. Tô brincando aqui com essa mistura aqui no meu papel. Vou trazer um pouquinho mais dessa tinta aqui pra cá, eu achei que ficou muito marcado aqui. Então eu tô soltando um pouquinho mais isso aqui. Coloquei um pouquinho mais de amarelo aqui para dar mais luminosidade. E agora eu vou deixar essa camada aqui secar, para eu poder trabalhar no tronco da minha árvore e na minha outra montanha. Então eu vou deixar aqui secar. O céu ainda tá molhado, eu vou dar uma pausa no vídeo para deixar secar e daqui a pouco a gente volta. Pessoal, eu soltei a pausa aqui do nosso vídeo, porque olha como é interessante. O papel aqui, ó, só para mostrar para vocês, o nosso papel de aquarela, apesar de ser um papel mais grosso, específico para aquarela, é normal. Só que o que aconteceu? O papel, ele estufou. Se ele tivesse sem essa fita aqui em volta, ele ia ficar completamente deformado, não ia ser mais difícil ele voltar para sua posição, ia ser mais difícil também da gente trabalhar. Então aqui, ó, não sei se dá para ver no vídeo, mas o nosso papel ficou estufado, mas isso é normal. Depois que tudo secar, ele vai voltar à posição normal. A gente pode colocar também dentro de um livro para ele esticar novamente, se tiver difícil de esticar. Às vezes a gente utiliza muita água. E eu tô aproveitando aqui, enquanto a minha parte de baixo ainda tá secando, eu vou passar água pura aqui no meio dessa nuvem. Por quê? Ficou um pouquinho marcado, eu não quero que fique tão marcado aqui a minha nuvem. E aí eu tô aplicando. Isso aqui também é uma forma da gente corrigir algum erro que possa acontecer na aquarela, ou da gente abrir uma área de mais iluminação. Eu tô aqui vindo só com o meu pincel, só com água. Eu abri ali uma área de iluminação que eu queria colocar mais iluminação e tirar um pouco daquela marcação. E aí eu tô vindo aqui, tô molhando o meu papel. E depois eu venho ou com um papel ou com uma toalhinha e tiro esse excesso de água que eu apliquei. Eu tô desfazendo aqui aquela borda da minha nuvem que estava muito marcada, e agora eu vou vir aqui retirando essa água que eu apliquei. Abrindo uma área de iluminação, vou abrir mais uma área aqui também. Eu vou fazer a mesma coisa, vou retirar com o meu papel. E a gente vai começar a trabalhar, quero começar a trabalhar aqui essa montanha do fundo. Ah, meu agulha tá aqui. E aí, para essa montanha do fundo, eu quero fazer com uma cor bem clarinha. Eu vou pegar esse mesmo verde que eu usei ali, essa mistura que eu fiz de amarelo, verde e marrom. Vou colocar um pouquinho mais de marrom. E eu vou colocar um pouquinho de azul, porque eu quero deixar isso aqui com uma cor mais escura, não tão viva. Vou testar aqui minha cor. É bom a gente sempre ter um papelzinho para testar a cor. É essa cor aqui que eu vou usar, porque é uma montanha que está mais distante. Ela não vai estar detalhada. Então, vou fazer aqui com uma corzinha bem clarinha essa montanha lá do fundo. Então, eu coloquei um pouco do meu amarelo, meu verde, o meu marrom, já naquela mistura que eu tinha feito, essa mistura que eu fiz pra cá. E aí eu acrescentei um pouco do azul, porque o azul, ele vai esfriar a cor da minha montanha. A gente tem cores quentes e cores frias. A gente estava trabalhando mais com cores mais quentes, mais vivas. E aí eu quero trabalhar com um verde aqui mais apagado, um verde mais frio, que ele está mais distante. E quero deixar o destaque para essa primeira camada, que a gente ainda vai fazer mais detalhes depois que ela secar.
Então, eu fiz aqui a minha camada do fundo. E eu vou fazer a minha camada do meio, mesmo com essa aqui estando úmida, porque eu não tenho problema que essa camada misture um pouco com essa borda dessa aqui, porque tá distante. Então, quando a gente olha para montanhas mais distantes, a gente não tem bordas tão definidas. Essa minha montanha aqui mais perto, eu vou usar a mesma tonalidade, então eu vou fazer a minha mistura do meu amarelo, o meu verde e o meu marrom. Vou pegar um pouco do meu azul, então vou limpar aqui meu pincel para colocar ali no meu azul. Saiu bastante marrom aqui no meu pincel. Um pouco do meu azul. Vou colocar aqui, deixa eu testar para ver como tá essa cor. Tá bem escura, deixa eu diluir um pouco para ver se tá na tonalidade que eu quero. Tá na tonalidade que eu quero, então tá bem parecido com essa tonalidade do fundo, só que ela tá numa cor mais viva, porque ela não tá tão diluída, e é o que eu quero. Eu não quero uma camada tão diluída, tá muito azul. Não quero uma camada tão diluída nessa aqui do meio. Eu quero uma cor parecida com a camada do fundo, a camada do terceiro plano, só que mais forte. E aí eu tô vindo pintando aqui a minha montanha do meu segundo plano. Lembrando que a gente falou ali no início do primeiro, segundo e terceiro plano. Eu tô um pouco sem posição aqui para pintar por causa do meu ring light. Tá batendo aqui perto do meu braço esquerdo, eu tô um pouco sem movimentação. Eu vou diluindo aqui e vou brincando com a minha pintura. Testando os efeitos da aquarela, então eu posso deixar uma parte aqui com mais sombra, outra parte com mais luminosidade. Tô deixando esse meio aqui com mais luminosidade. Lembrando que como é uma camada que já está um pouco mais distante da minha camada principal da minha pintura, eu não preciso me preocupar tanto com detalhes. Que a minha camada que vai precisar ser mais detalhada é o meu primeiro plano. Então, é essa primeira montanha junto com a minha árvore, que são camadas mais detalhadas. E eu já consigo aqui observar, apesar de ainda estar na primeira camada, não tem problema, eu passei um pouco ali da árvore. Isso não tem problema, a gente vai corrigir na hora de pintar o tronco da árvore. E eu vou aplicando aqui um pouquinho da minha tinta para causar algumas manchas e alguns efeitos na minha montanha. A gente já consegue perceber que tem uma diferença aqui. São 3 montanhas diferentes. A gente tem a primeira montanha, a segunda, a terceira. E eu poderia fazer mais aqui no fundo também, de maneira mais transparente, mas eu preferi trabalhar só 3, para a gente não fazer um vídeo tão longo também. E aí, eu vou trabalhar um pouco aqui no tronco da minha árvore. O tronco da minha árvore, eu vou fazer aqui, bem sutilmente, uma primeira camada com marrom puro, bem clarinho. Eu vou fazer aqui a primeira camada da minha árvore. Vou diluir um pouquinho mais, então eu tô imaginando aqui, a gente tem ali a referência, e quando a gente tem uma referência, a gente também não precisa se prender 100% a essa referência. Então eu tô imaginando aqui que a minha iluminação, ela tá partindo aqui do meio, então eu tenho os cantos aqui da minha pintura um pouco mais escuros, então a minha iluminação ela tá vindo do meio, e eu vou fazer a mesma coisa aqui com o meu tronco da minha árvore. Deixei ali um ponto de luz ali no meio. E agora aqui, tô aproveitando enquanto ainda tá manchado ali, ainda tá molhado, eu tô
jogando aqui com manchas. Na aquarela é muito legal a gente aproveitar essas manchas que a aquarela proporciona pra gente. Então, meu papel já tá molhado, ainda tá molhado da primeira camada. Eu tô só aplicando aqui a tinta um pouco mais densa, como na nossa segunda aqui, a gente tem a primeira mais transparente, a gente tem o segundo, que ele é um pouco mais denso, mas ainda não é tão escuro. E eu tô só aplicando e tô deixando a própria aquarela fazer o resto, brincando aqui com essas manchas. Aí eu vou trazer também, agora que tá mais seca que a minha primeira camada, eu vou trazer esse tronco de árvore aqui para baixo, pra gente criar aqui as nossas raízes. E eu vou diluir agora essa parte aqui, para isso aqui se misturar com aquele chão. Então eu misturei aqui meu pincel, molhei meu pincel, misturei aqui com aquele chão. É isso aqui que acontece, ó, esse pedaço aqui, ó, ainda estava úmido, e aí ele misturou um pouco com marrom, não tem problema, eu vou retirar, mas é por isso que é importante a gente aguardar o tempo de secagem entre as camadas. Eu vou deixar agora essa parte secar, colocar aqui mais marrom aqui. Eu vou deixar secar para a gente trabalhar a nossa camada de detalhes. E daqui a pouco, quando secar, a gente vai fazer aqui detalhes no nosso tronco, mais alguns detalhes na nossa montanha. E o que eu posso fazer aqui também, eu estou observando na minha referência, não vou fazer seguindo 100% a referência, mas eu quero fazer alguns arbustos ali da minha referência. Esse verde aqui não é o verde que eu quero, está um verde muito artificial. Vou pegar um pouquinho de marrom, vou colocar aqui no meu verde e aí já fica um tom de folhagem que eu quero. E eu vou fazer aqui, dando batidinhas no meu pincel. Isso aqui ainda faz parte aqui praticamente do meu primeiro plano. Quero fazer aqui alguns arbustos que tem ali na minha referência. E eu tô só dando batidinhas aqui no meu pincel com a minha tinta numa consistência média. Tô deixando aqui alguns espaços do fundo aparecendo, não ficar completamente tampado. E eu vou trazer aqui agora um pouquinho mais de marrom para esse verde, ficar um pouquinho mais de verde, eu quero que fique mais escuro. Coloquei um pouquinho do nosso amarelo ocre também, porque aí eu vou fazer um sombreado aqui nesse arbusto. Isso aqui já vai começar a dar uma cara totalmente diferente para o nosso trabalho, então já traz mais profundidade. É como já ficou diferente. Eu tô abrindo um pouquinho aqui com o meu pincel, essa parte de cima, dando uma diluída aqui. E olha como já deu outra vida aqui para o nosso arbusto. E aí fazendo com a mesma misturinha, vou dar um pouquinho mais de efeito aqui nessa nossa montanha. Eu tô só dando batidinhas aqui, misturando um pouco mais, porque quando a gente olha para um gramado, onde bate iluminação, a gente vê várias tonalidades de verde diferentes. A gente não vê uma tonalidade de verde única. E eu tô brincando com isso aqui na nossa primeira camada da nossa pintura. Tô trazendo aqui um verde um pouquinho, parece um verde um pouquinho mais queimado.
Isso vai trazer aqui também uma delimitação para essa nossa primeira montanha aqui, que não estava tão delimitada ainda, porque ela só estava na primeira camada. E aí eu vou colocar um pouquinho mais de verde e um pouquinho mais de marrom. Vou colocar um pouquinho mais do meu marrom aqui, que meu marrom acabou. Tô ali só com o ocre. Um pouquinho mais do meu marrom. Deixa eu ver como vai ficar essa mistura. Um pouquinho mais de verde. E eu vou colocar um pouquinho do azul. E aí eu vou indicando para vocês também, no nosso workshop, quais cores a gente vai misturar. E aí a gente vai ter um papelzinho de teste também, vai fazer nossas demonstrações e eu vou pintando junto com vocês. E aí agora eu quero trazer um pouco mais de sombra, um pouco mais de profundidade para isso aqui. Então eu vou colocar essa cor mais escura que eu fiz aqui no meu canto. E eu soltei essa cor ali, tô limpando meu pincel, porque eu quero trabalhar agora só com o meu pincel, trazendo um pouco dessa cor aqui para baixo. E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, isso aqui vai me ajudar a delimitar mais a minha montanha visualmente. E aí eu vou trazer essa cor aqui também, aqui para minha árvore, tem uma sombra aqui desse tronco dessa árvore. Trabalhando de maneira bem fluida, sem medo de manchar. E aí eu vou colocar com batidinhas também, nesse canto aqui, que vai ser a sombra dos meus arbustos. Eu tô só dando batidinhas e eu vou espaçando um pouco aqui as minhas batidinhas. E a própria aquarela, como tá ainda com papel molhado, ela vai se encarregando de fazer o resto. E agora eu vou deixar essa camada aqui secar, para a gente voltar a trabalhar ali no nosso tronco. Eu vou fazer uma limpezinha aqui nessa região, porque ficou um pouquinho manchado. Eu vou colocar um pouquinho aqui no verde que eu usei no fundo, para tirar um pouco daquela mancha que ficou ali. Vou deixar aqui secar novamente. Vou limpar um pouco aqui dessa área aqui do meu tronco, que ficou com umas manchas marcadas. Eu não quero tão marcado, então com o meu próprio pincel molhado, eu venho tirando aqui, ó. Eu quero que essa área fique mais iluminada, então eu tô só tirando. Tô com o pincel úmido e tô tirando o excesso de tinta que tá ali, porque eu quero iluminar esse meio aqui. Eu não quero que fique tão marcado aqui meu tronco, então eu tô tirando isso aqui. Tirei aquela marca. E aí agora eu vou aproveitar que o restante tá ainda úmido, eu quero dar mais um efeito no meu céu. Então eu vou fazer aqui o meu céu só na parte de cima, um pouquinho mais azul, mais forte. Enquanto o restante ali tá secando, eu vou aproveitar e vou dar esse efeito que eu quero aqui em cima. Só aplicando o azul por cima da camada que já tá. Porque eu quero aqui em cima um azul mais forte. Aqui ficou bem azul, eu vou diluir aqui essa camada, tá mais azul do que eu quero. E eu vou só diluir aqui e misturar com o que já tá pintado ali. Vou trazer aqui para esse cantinho. Meu pratinho tava sujo ali, eu não vi, tava um pouquinho de verde, mas não tem problema, eu vou diluir aqui também. Vai ficar quase imperceptível. Só para criar mais um efeito aqui nessa parte aqui do meu céu, ficar mais interessante.
Eu posso colocar também um pouquinho embaixo aqui da minha nuvem, onde tem duas nuvens aqui bem clarinhas se encontrando. Posso diluir isso aqui e dar um sombreamento. E destacar ainda mais a minha nuvem que estava ali. Então, vou deixar agora isso aqui secar. Depois eu vou voltar para terminar o nosso tronco e a copa da nossa árvore. Agora que as minhas camadas secaram aqui, eu vou continuar trabalhando o meu tronco da minha árvore, vou dar mais definição para esse tronco e fazer também a copa da minha árvore. Então, antes de fazer a copa, eu vou vir aqui pro meu tronco. Eu vou pegar um pouquinho do meu marrom aqui. Quero escurecer esse marrom, então eu vou trazer aqui um pouco também do meu azul, misturado aqui nesse marrom. Porque o azul, ele é ótimo para escurecer tons terrosos. Então, olha a diferença aqui que deu esse marrom. Ele ainda tá mais escuro do que eu quero, porque eu quero esse tom aqui quando eu vou fazer a minha última camada. Então, eu vou pegar um pouco mais do meu marrom aqui mais purinho. Isso. E aí eu vou trazer aqui. Vou colocar aqui minha referência de volta aqui no tablet. E eu vou trazer aqui definição para o meu tronco da minha árvore. Ele não precisa estar perfeitamente definido porque o tronco da árvore, ele não é uma linha reta perfeita. Ele tem suas texturas. E agora eu vou limpar aqui e vou desfazendo essa marcação, sombreado tão marcado aqui, né? Não quero que fique sombreado marcado, eu quero que fique mais natural, mais diluído. Eu vou desfazendo aqui essa mancha. E eu vou trazer aqui também de volta, aqui pra baixo. Fazer aqui a parte das minhas raízes, como a gente fez alguns efeitos ali na nossa terra, aquilo que a gente tinha feito nas nossas raízes acabou desaparecendo. Então, a gente vai refazer aqui. E a gente começa a trazer mais definição agora para o nosso tronco. Ele começa a ficar mais cara de árvore. E eu tô seguindo aqui aquelas formas que eu desenhei. Nessa parte aqui eu vou colocar mais sombra. Parte tem aqui uma voltinha. Agora eu vou tirar a minha tinta aqui, o excesso. Vou diluir isso tudo aqui. Eu vou desfazendo para ficar uma coisa mais manchada, não tão marcada. Vou fazendo aqui os meus galhos. Sem compromisso, tentar fazer nada perfeito, nem copiar perfeitamente igual que eu tô vendo na foto, nem igual que a gente vê na natureza. A ideia é que quem olhar para isso aqui vai entender que isso aqui é uma árvore. Não preciso me preocupar em fazer uma cópia perfeita do que eu tô vendo, porque essa é a graça da arte, essa é a graça da pintura. É a gente não se preocupar em copiar perfeitamente, mas a gente trazer a nossa interpretação sobre o que a gente está vendo. Eu vou desfazendo aqui essas manchas para ficar algo mais fluido, desfazendo as minhas pinceladas, deixando algo mais manchado e menos marcado. E isso vai deixando
a minha pintura mais interessante. E agora aquela mistura mais escura do marrom que eu tinha feito, que eu não usei no primeiro momento, o marrom com azul, eu vou trazer agora. Eu vou trazer ainda mais sombra, ainda mais detalhamento. Então eu vou aplicando só em algumas áreas. Nas áreas em que eu quero colocar mais sombra, eu vou deixando a minha pintura ainda mais interessante. A minha árvore com mais textura. Como a minha árvore está bem úmida, tô soltando aqui alguns riscos e a aquarela sozinha vai criando manchas. Eu vou desfazendo aqui um pouco as partes onde ficou mais marcado e eu vou criando aqui manchas no meu tronco de árvore. E assim vai ficando mais interessante o meu trabalho. Agora eu vou desfazendo aqui novamente as pinceladas que eu fiz, somente com o pincel úmido. E agora eu vou deixar isso aqui paradinho um pouquinho para secar, pra gente ver o resultado do nosso galho, ver se a gente vai mexer em mais alguma coisa aqui nos nossos galhos ou se a gente vai partir para nossa copa da nossa árvore. Só que eu não preciso me preocupar em fazer tão perfeitamente porque a copa da nossa árvore vai cobrir. Então daqui a pouco a gente retorna para fazer a copa da nossa árvore. Estava observando aqui a minha referência e aí eu quero trazer os galhos um pouco mais para cá, os galhos bem fininhos. E aí eu quero fazer isso aqui também. Trazer uns galhos aqui para que eu possa trazer a minha copa para essa parte daqui, da direita. Então eu vou trazer aqui uns galhos mais para cá. Fazendo os galhos aqui bem intuitivamente, não tô seguindo referência, não tô me preocupando em fazer nada perfeitamente. Subir um pouco esses galhos aqui. E eu vou deixar secar. Deixar isso aqui secar. Para eu fazer a copa da minha árvore aqui daqui a pouco com vocês pra gente finalizar a nossa pintura e tirar as fitas e ver como ficou. A parte de cima aqui dos meus galhos já estão mais secas, então eu vou começar a trabalhar aqui agora a copa da minha árvore. Para fazer a primeira camada da copa da minha árvore, eu quero fazer um verde. Vou aproveitar essa misturinha que eu tinha aqui, um verde com amarelo. O que eu quero fazer bem claro vai ser a camada onde vai ter mais luz na copa da nossa árvore. Com uma tinta não tão diluída, mas também não tão densa, ali uma diluição ali mediana. E eu vou vir aqui, estou só fazendo batidinhas no meu pincel, só batidinhas, para preencher e delimitar aqui a região onde vai ser a copa da minha árvore. Então não tô fazendo aqui nada
muito complicado de fazer, super simples. Estou só dando batidinhas para preencher aqui e delimitar. Fazer aqui mais uma misturinha, que a minha misturinha acabou. Só delimitando aqui onde eu vou fazer minhas folhinhas da minha árvore. Dando batidinhas. Diluir um pouquinho mais isso aqui. E aqui dando batidinhas para delimitar aqui essa região. Eu posso deixar aqui um pouco mais solto. E aí agora, que eu já fiz a camada mais iluminada, eu vou pegar essa mistura desse verde, colocar um pouquinho de marrom, para ficar aquele verde mais terroso que a gente já fez aqui outras vezes. E eu vou trazer agora, fazendo um sombreamento aqui em algumas regiões. Então eu vou imaginar isso aqui como se fossem... Tô imaginando aqui como se fossem bolinhas. Então, como a gente fez essa bolinha aqui, imagina que tem uma bolinha, aqui tem outra bolinha, então eu vou nesse canto aqui inferior esquerdo, tô trazendo o sombreamento. E tô deixando em cima mais iluminado. Deixa eu misturar mais aqui o meu verde com o meu marrom. Fazendo aqui, se for bem escuro. Diluir um pouco aqui. Trazendo aqui a tonalidade que eu quero. E cobrindo aqui um pouco também esses galhos. Os galhos não precisam ficar totalmente visíveis nas árvores, a gente não vê os galhos totalmente visíveis. Na pintura a mesma coisa. E eu vou deixando aqui áreas de luz e áreas de mais sombra. E aí eu posso soltar um pouco isso aqui com uma tinta mais diluída. A ideia é que fique algo bem fluido. E aí eu vou pegar ainda uma camada mais escura aqui do meu verde. Vou colocar um pouco aqui de azul. Vou colocar um pouco aqui do meu marrom acabou, mas eu vou colocar um pouco aqui do meu vermelho. Porque o vermelho vai fazer bem esse papel de escurecer o verde, porque o verde e o vermelho, eles são cores complementares. E aí quem quiser depois prosseguir os estudos na aquarela, a gente vai estudar bem detalhadamente essa questão também das cores. E como trabalhar as cores na nossa aquarela. Então eu vou fazer aqui agora uma camada com ainda mais sombra, com um verde mais escuro. Criando ainda mais profundidade aqui na copa da minha árvore. Seguindo essa mesma questão que a gente imaginou ali, imaginando que aqui tem bolinhas, e aqui a gente faz a parte mais clara, como a gente fez aqui essa bolinha embaixo da bolinha, a parte mais escura. Tô fazendo aqui a mesma coisa. E assim, somente dando batidinhas, tá, gente? Nada para se preocupar em fazer um movimento certinho, um movimento bem fluido, com batidinhas, algo bem leve, bem divertido, sem se preocupar em fazer nada perfeito, certinho. E olha como
A gente criou uma camada interessante, a gente vê aqui um verde, que é um verde mais claro, que ele acompanha toda a copa da árvore, cria uma iluminação, e a gente vê um verde médio misturado e um verde mais escuro. Olha como fica interessante o nosso trabalho. Agora a gente vai deixar aqui secar nosso trabalho, depois a gente vai retirar a fita para ver como ficou depois de seco, tá bom? Daqui a pouco eu retorno, eu vou colocar aqui um pouquinho mais aqui de folhagem nessa regiãozinha aqui. Quero mais folhagem aqui nessa região. Daqui a pouco a gente retorna para ver como ficou a nossa árvore. Pessoal, então voltando aqui, a nossa pintura ela já tá praticamente seca. Então eu vou retirar aqui a nossa fita pra gente ver como ficou o nosso resultado final aqui da nossa pintura. Essa é a parte mais temida pelos aquarelistas, então a gente tem que tomar bastante cuidado aqui para tirar a nossa fita, para ela não rasgar o nosso papel. Eu não mostrei essa parte colando o papel para vocês, eu preparei antes, esqueci de gravar. Mas o que eu faço? Quando eu tiro a fita ali do meu rolo, eu gosto sempre de passar o dedo aqui, ou de colar numa superfície, pode ser aqui na própria prancheta ou na mesa, para sair o excesso de cola e não rasgar o nosso papel na hora de retirar aqui a nossa fita. Porque pode acontecer, ó, mesmo eu tirando o excesso de cola, ainda ficou um pouquinho do papel agarrado aqui, mas nada que vai prejudicar aqui o nosso resultado final, porque não rasgou tanto. Vou tirar essa aqui primeiro que tá na frente. Ó, puxou um pouquinho ali. E olha como fica interessante esse efeito aqui da fita, porque cria como se fosse uma moldura aqui para nossa pintura. Então fica muito interessante. Essa aqui foi a nossa pintura da nossa demonstração. Vou colocar aqui minha assinatura. E eu aguardo vocês no dia 27 de julho, no sábado, próximo sábado, das 10 às 14, para o nosso workshop Realengo em Aquarela. Um beijo, pessoal. Bom final de semana.